nós estávamos falando do histórico, né, das políticas de saúde no Brasil, né, e nós paramos nas caixas de aposentadorias e pensões, né, nós falamos que as caixas aí foram criadas, né, em 1923, a partir de uma lei do deputado federal Eloy Chaves, né, porque... Desculpa, professora. Eu não sei se é só o meu, o som está chegando. E eu não te ouvi nada, não ouvi, Roberta, falhou o seu som. Não ouvi. Então, pessoal, que foram criadas a Caixa de Aposentadorias e Pensões, foi uma preocupação com a saúde do trabalhador, né? O trabalhador, enfim, né? Estava começo da industrialização no Brasil, a mão de obra era muito necessária, estava tendo desenvolvimento do comércio também. Né? Então, o adoecimento do trabalhador, sem o recebimento de assistência, era muito prejudicial, né, economicamente no país. Então, foi com esse intuito, né, com esse objetivo, que foi criada as caixas de aposentadorias e pensões. Então, como que era o financiamento? O empregador e o trabalhador realizavam um financiamento, eles depositavam, né, havia um depósito, era uma caixa, né, eu brinquei até semana passada que era um porquinho, né, que trabalhador depositava, né, contribuía um valor proporcional ao seu trabalho, ao seu salário, né, e financiava tanto o empregador, cada empregador, quanto, né, o trabalhador. E a caixa, cada empresa tinha sua caixa, né? Brinquei com vocês, né? A Universo tinha sua caixa, né? A UF tinha sua. Cada empresa, né? Cada instituição tinha sua caixa de aposentadorias e pensões, né? Servia para assistência em saúde, servia para aposentadoria, né? Para pensão em caso de morte. E assim foi, né? O que acontece? Né? Isso daqui eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. Cada caixa, né, tinha diferente contribuição. Por exemplo, né, os professores da Universo, né, depositavam de acordo com o seu salário um determinado valor. Profissionais de uma outra empresa que recebiam mais ou menos, né, depositavam um determinado valor. Então, percebam que esse porquinho, né, era de acordo com o salário. Então, as empresas que pagavam muito bem, né, a Caixa tinha mais dinheiro. Então, as pessoas conseguiam, né, ter acesso a mais serviços, né, serviços mais caros, por exemplo. Né? Então, cada caixa tinha diferentes serviços e níveis de cobertura. Né? Caixas, né, tinham poucos recursos, né, era ofertado o básico para os trabalhadores. Juliane, quem não trabalhava? Quem não trabalhava formalmente, ou quem fazia um bico aqui, outra colar, né, não tinha acesso, né, à previdência, tá? Então, quem não trabalhava, né, ficava doente, ou a pessoa pagava com o próprio bolso, né? Ou então a pessoa que não tinha renda, que não tinha dinheiro, ficava o quê? Né? Dependendo da filantropia, tá? Então, era esse o panorama. Trabalhadores tinham assistência da Caixa, a assistência variava de acordo com os recursos da Caixa. Quem tinha dinheiro, quem não trabalhava tinha dinheiro, pagava do bolso, e quem não trabalhava
filantropia quando conseguia, né? Porque era muito difícil, né? E não existia tantos assim serviços que ofertavam saúde de forma gratuita, tá? Tá muito ligada, né? Essa filantropia está muito ligada às santas casas, né? Que existem até hoje, né? Mas no início, né? Eram instituições de saúde nessa época, instituições de saúde que mantidas pela igreja, né? E ofertava atendimento para as pessoas que não tinham renda, tá? Tranquilo? Dúvida? Juliana, o governo criou as caixas por meio de lei. O que o governo fazia? O governo, né, ele fazia um controle externo. Por exemplo, se tinha uma briga entre os trabalhadores e o empregador, aí o governo interferia para tentar resolver. Então, a participação do poder público, olha só, estava prevista como controle externo. Então, o governo ficava só olhando de fora. Né? A gestão dos recursos, né, de contratação de serviços, era do trabalhador e do empregador. O governo, né, era acionado em caso, por exemplo, de conflito, tá? Entre o segurado, né, a pessoa que atribuía, e a Caixa de Aposentadoria. Tranquilo? Qualquer coisa vocês interrompem, tá? Então, né, começou a surgir duas perspectivas, né? A gente pode falar até em uma dicotomia, né? De um lado, a saúde pública, que era gratuita, né? Que ofertava o quê? Principalmente vacinação, que estava voltada, então, para a prevenção das doenças e controle delas. E que são, né, aliás, ações coletivas, certo? E, por outro lado, a previdência social, né, que era para a população previdenciária, a população com emprego, que contribuía para a previdência, aí tinha direito aqui a uma assistência de saúde. E, claro, é uma assistência individual. A Juliana, né, segurada, porque ela contribui para a previdência, né? Ela fica com dor de dente, ela procura o dentista, tá? Então, vão surgir aí dois panoramas bem claros, né? Da saúde pública, né? Voltado para a prevenção, e a previdência social voltada para a assistência, tá? Tranquilo? Gente, e aí o que acontece? Começou a pipocar um monte de caixa, um monte de caixa. Cada empresa com a sua caixa. E como eu havia falado antes, né, cada caixa tinha, né, os seus recursos, né? Os recursos eram proporcionais ao valor, né, do pagamento do trabalhador. Então, a gente tinha caixas mais ricas, caixas mais, né, com poucos recursos, né? E aquele monte de caixa. Começou, então, estava quase, né, estava uma pipocação de caixa. Aí, o que o governo resolveu fazer em 1933? O governo falou assim, olha, a gente vai, né, reorganizar, a gente vai organizar essas caixas. Então, se cada empresa tem a sua caixa, o que a gente vai fazer para organizar? Em vez de ser por empresa, por exemplo, a Universo tem a sua CAPES, a UF tem a sua CAPES, né? Sei lá, né?
sei lá, a Água de Niterói tem outra, né? Uma fábrica tem outra. O que a gente vai fazer? Em vez de ser por empresa, a gente vai organizar por categoria profissional. Juliana, o que isso significa? Significa que, em vez da Universo ter sua CAP, em vez da UFS ter sua CAP, em vez da Anhanguera ter sua CAP, juntou todas as CAPs e agora não é mais CAP por empresa, agora é a CAP, agora é a instituição por professores. Então, Juliane, fica com o mesmo nome? Não, o nome muda. Deixa de ser chamada Caixa de Aposentadorias e Pensões, né? Vou pular aqui, depois eu volto. E passa a ser chamada Instituto. Não, cadê? Não tem? Aqui, pulei um. Passa a ser chamado de Instituto de Aposentadorias e Pensões. Tá? Os IAPs. Então, vou repetir. As caixas, elas se uniformizam. Em vez de ser por empresa, passa a ser por categoria profissional. Né? Então, as caixas foram organizadas em institutos, né, de acordo com a respectiva classe trabalhadora. Tá? Isso, o primeiro IAP a ser instituído, né, foi em 1933. Tá? Não precisa saber que foi dos marítimos, não, né? Mas, por exemplo, lá, surgiu a dos marítimos, as dos bancários. Então, em vez do Banco do Brasil ter sua caixa, né? Vamos trazer para os dias atuais, né? Nessa brincadeira. O Bradesco ter a sua, né? Cada banco ter a sua, aí a caixa, aí juntou, virou um IAP e passou a ser o IAP dos bancários, tá? Tá claro? Deixa eu ver o que eu tinha pulado aqui. Ah, tá aqui. Ele já tinha falado. Tranquilo? Tá. Então, Juliana, qual que foi o objetivo dessa brincadeira? Foi uniformizar as caixas, porque tinha caixa para todo lado, toda empresa tinha uma caixa, né? Cada um tinha os seus recursos, eram recursos diferentes. Então, tentou uniformizar, tá? Certo? Porque aí os bancários, por exemplo, né? Ou os professores, né? Teriam o Instituto de Aposentadorias e Pensões para quem eles contribuíam, né? E eles teriam o acesso, né? Os mesmos serviços, né? Os mesmos exames, enfim, as mesmas condições de oferta, né? Só que mesmo assim, né? Existia uma discrepância da oferta de serviços. Como assim, Juliana? Continuava, porque o Instituto de Aposentadorias e Pensões, por exemplo, dos professores, né? O salário do professor ganha bem, né? Então, era muito mais rico do que, por exemplo, os IAPs dos bancários. Ainda existia não sei se existe essa palavra, mas ainda não foi total, não era uniformizado por completo, né? Mas melhorou, né? Melhorou. Que era por empresa nas caixas, passa a ser por categoria profissional nos IAPs, nos Institutos de Aposentadorias e Pensões, tá? Gente, se vocês tiverem dúvida, eu interrompo, tá? Se estiver indo muito rápido. Tá? E aí, né, essa desuniformização que existia continuou, né? Cada instituto com diferentes serviços e níveis de cobertura. Como eu falei, o Instituto dos Professores tinha mais recursos que, por exemplo,
o Instituto dos Bancários, né? Ainda continuou, né? E para quem não trabalhava, também continuou a mesma coisa, né? As pessoas sem emprego, bico, que fazia bico, né, um emprego esporádico, né, tinha acesso a poucos serviços públicos, né? O serviço público, Juliana, tinha postinho, tinha essas coisas, né? Era vacinação, pessoal. Vacinação, tá? Para assistência filantropia, né? Dependia da caridade, ou quem tinha dinheiro recebia atendimento privado, tá? Quem conseguia pagar. Então, vocês percebam, né, que a saúde aí, desde, né, do início do século XX, né, até se a gente pegar séculos, né, anteriores, a saúde, né, a assistência à saúde era para poucos. Nem todo mundo tinha acesso, tá? Nem todo mundo tinha acesso. E aí, pessoal, né, o que aconteceu? Em 64 veio o golpe militar, né? Nessa época, né, os governos militares, né, eles focaram, né, no desenvolvimento, né, e na instalação, na instauração também, pode ser, de um sistema de saúde privado. Antes, né, como que acontecia, né? As caixas, os IAPs, né? Eles até montavam, né? Eles contratavam os profissionais e ficava, por exemplo, aquele dentista ia atender os nossos profissionais, né? Montava uma unidade de saúde, ia manter na unidade de saúde com o dinheiro deles, né? Era interessante o mecanismo das caixas e dos IAPs. Mas com o golpe, né, lá em 1964, com o surgimento dos militares no poder, né, o que eles fizeram? Opa, a gente vai fazer o quê? Acabou crescendo o olho na Previdência. Viram que o quê? Porque a população trabalhadora foi aumentando, concorda? O país foi se desenvolvendo, foi crescendo, mais pessoas trabalhando, né? Imagina o tanto que não se arrecadava para a Previdência. E o que o governo militar fez? O governo militar falou assim, a gente vai acabar com os IAPs. Vamos acabar, tá? Chega. Agora, quem vai administrar os recursos e a contratação dos serviços, né, somos nós, né, a piadinha. Nós vamos fazer isso. Então, como que passou a ser feito? Quando caía o salário na conta do trabalhador, automaticamente era descontado o dinheiro da Previdência. Automaticamente. Juliana, esse dinheiro ia para onde? Ficava sob a responsabilidade, era administrado pelo governo federal. E acabou essa história de ser o quê? Acabou os IAPs. Não é agora mais por categoria profissional. Agora é trabalhador. Agora é a classe trabalhadora. Tá? Então, o governo federal, ele centraliza a administração da Previdência. Ele pega os recursos, né, o dinheiro da Previdência, e ele vai o quê? Contratar o setor, né, os profissionais, os serviços para o quê? Ofertar assistência ao trabalhador. Dúvida, tá claro isso?
E o que acontece? Em vez do governo federal pegar o dinheiro da Previdência e construir hospitais públicos, né, contratar profissionais, o que ele fez? Ele investiu, né, em um sistema privado. Então, ele pegava os recursos da Previdência, né, e pagava hospitais privados. Ele construía hospitais, né, privatizava, ou pegava hospitais privados e reformava. Né? E aí, pessoal, nessa época, né, da década de 50, mas principalmente 60, né, nessa lógica predominantemente privada, né, começa, né, a ter um pensamento da oferta de saúde nos moldes da medicina científica que a gente trabalhou. Né? Lembra do modelo assistencial da medicina científica flexneriana? Né? Que é focado no atendimento no hospital, na especialidade. Né? Se instaurou um modelo, né, previdenciário influenciado pela medicina científica. Então, o atendimento, né, era feito em hospitais, por especialistas. Era, claro, um modelo de saúde muito caro, tá? Então, pessoal, né, Juliana, acabou com os IAPs. O que foi criado? E que teve essas configurações que você acabou de falar? O INPS, que é de 66. Com o INPS, todos, né, os IAPs foram, né, houve a fusão dos IAPs. Então, acabou a categoria profissional, agora era a classe trabalhadora. Então, o trabalhador tinha descontado do seu salário pelo governo federal, o governo federal centralizava a gestão, quem geria os recursos era ele, e quem contratava os serviços era o governo federal. Então, o que acontecia? Né? O governo federal contratava um hospital. Então, o meu trabalhador vai ser atendido naquele hospital. Né? E esse era um hospital privado. Né? Era um hospital privado. Aí ia lá, a Juliana era atendida pelo dentista, né? E aí o governo federal fazia o quê? Ele pegava o valor do atendimento e pagava diretamente para o hospital, tá? Uma curiosidade, né, é que até então, pessoal, os trabalhadores rurais, né, não podiam contribuir com a Previdência, né? A partir aí do Instituto Nacional da Previdência Social, do INPS, eles passam, né, a poder contribuir, tá? Dúvida, gente? Então, vamos lá. Então, acompanha aqui comigo a leitura, ó. O INPS propõe a centralização da administração. Então, vai centralizar na mão de quem? Do governo federal. Ele vai gerir o recurso. Ele vai arrecadar, né? Então, essa arrecadação previdenciária, né, passa a ser destinada para a contratação de serviços junto ao setor privado. Então, tem hospital privado, né, aquele profissional, né, que particular, a pessoa que contribui, ela vai lá ser atendida no setor privado, e o governo paga, tá? E o governo paga, o setor privado, né? E aí, como que acontece, né? O pagamento da Previdência, né? O trabalhador, ele passa a ter descontado na fonte do seu pagamento, caiu o salário, proporcional ao seu salário, vai ser descontado. Tá? E aí continua a mesma, né? Quem não tem trabalho,
né? Filantropia, né? E quem não tem trabalho e tem condição, né? Paga o quê? Serviço privado do próprio bolso, tá? Certo? Então, a gente vê, né, uma perspectiva, né, que antes era a Caixa, né, ela era, né, muito descentralizada. Cada empresa tinha sua caixa, a gestão dos recursos, né, a responsabilidade pela gestão e pela contratação, né, dos serviços era do trabalhador e do empregador. Nos IAPs, a mesma coisa, né? A gestão dos recursos era do trabalhador e do empregador. Quando centraliza, quando surge o NPS, né, centraliza essa gestão na mão do governo federal. Né? E era muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, né? E aí já dá para perguntar né, o que vocês acham que aconteceu, né? Será que já dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né? Já eu vou falar. E aqui, né, olha só, é a carteirinha da Previdência Social, né, do INPS. Olha que interessante, tá? Instituto Nacional da Previdência Social. Essa carteirinha aqui é de um pai de uma ex-aluna, né? Ele era, né, óbvio, trabalhador, então ele contribuía para a Previdência, né? Ele tinha sua carteirinha, né? Olha que interessante. Acho que eu quero mostrar, acho que não tem aqui. Aqui, né? Na carteirinha, eu fiz, claro, mexi aqui de forma muito porcalhona, né? Não sei mexer nisso, tirei o rosto, né? E o nome, né? Mas olha só aqui, ó. Empregador. Estão vendo? Empregador. Olha aqui. Tinha que ter o nome da empresa que contratava, né, para a pessoa ser segurada da Previdência. Né? Aí é que está tamoio, né? Aí a gente, não sei, o tamoio tem a farmácia, né? Mas aí tem um aluno uma vez que falou, Juliana, tinha uma empresa de mineração aqui no Rio de Janeiro que se chamava Tamoio, né? Enfim, né? Porque na época eu acabei esquecendo de perguntar para minha aluna, né? Qual que era a empresa, tá? Eu só tinha que ter a carteirinha, né? Com o nome da empresa, né, que o contratava, né? E aí, é claro, né? A família também era segurada. Essa é a carteirinha da minha aluna, da minha ex-aluna, né? Então, é de dependente, né? O empregador aqui, ó, o pai dela era empregado dessa empresa, né? E ela tinha também direito, tá bom? A família, no caso, né? Lá, ó, a identidade do beneficiário, né? A pessoa tinha que ter um emprego formal, tá? Tinha que ter um emprego formal. Né? E aí, pessoal, o que está aqui? Vamos acompanhar, deixa eu ver aqui no meio. Até 64, assistência médica, previdenciária, assistência à saúde, tá? Era prestada, né, principalmente pela rede própria do serviço dos IAPs. Né? Então, o que isso significa, Juliana? Os IAPs, né, eles iam, né, organizando, né, ambulatórios, né? Então, vai ter um ambulatório dos professores, né? A gente vai o quê? O dinheiro que a gente arrecada na Previdência com o IAP, a gente faz um ambulatório, lá vai ser atendido, né? Precisa de um hospital com especialista, a gente vai fazer o hospital, né? Era do IAP, né? Era do IAP e essa, né? Enfim, né? E essa assistência, né? Era era dada para os previdenciários, né? Com serviços próprios dos IAPs, né? Então, o IAP, ele instituía um serviço, ele organizava, né, um hospital, um ambulatório, né,
contratava os profissionais. Com a criação do INPS, né, o que o governo fez? Ele falou que a capacidade dos serviços que existiam, né, os serviços próprios da Previdência, eram insuficientes. Então, o que tinha, né, que pertencia à Previdência, os serviços que eram da Previdência, né, que eram organizados, né, e geridos pela Previdência, o governo falou que não dava conta, né, não dava conta de atender todos os trabalhadores. E o que o governo começou a fazer, então? Contratar o setor privado. Então, em vez, né, de aumentar a rede de serviços da Previdência, né, construir ambulatórios, construir hospitais com dinheiro da Previdência, para ser da Previdência, o governo falou assim, não, eu vou, né, vou fazer um acordo com aquele hospital privado, né, para o hospital privado atender a pessoa que contribui com a Previdência, tá? Foi isso que aconteceu, né? Então, teve uma impulsão muito forte do setor privado, né? Então, o governo ele fazia o quê? Vamos investir no setor privado? Vamos reformar o hospital, a gente dá dinheiro para reformar o hospital, a gente constrói o hospital e dá para o setor privado, né? Foi isso que aconteceu, pessoal, né? Tudo, né? Aí, né? Suprindo o interesse do setor privado, tá? Do setor privado. Que o que acontece? Né? Visava o lucro, né? O lucro. Então, o que interessava na época era o lucro. A Previdência foi criada a partir de um interesse de manter, né, ou de recuperar a saúde do trabalhador por meio da assistência, né? Continuou, né, nas décadas de 30, 40, 50, 60, né, e 70 também a gente vai ver, né? E aí, com o INPS, né, além de suprir esse interesse de recuperar a saúde do trabalhador, né, havia um interesse no setor privado e do setor privado. Porque a saúde, né, ela dá muito lucro. Então, o negócio era o quê? Lucrar, né, com a saúde, tá? Ou lucrar com a doença, tá? Certo? Dúvida, né? Por quê? Né? E nessa época, o que acontece, pessoal? No Brasil, começa a ter uma influência muito grande dos Estados Unidos. Muito grande. Muito grande. Tanto é que o modelo da medicina científica, né, que se estabeleceu primeiramente nos Estados Unidos, né, influencia aqui o modelo previdenciário. Né? Por isso que se fala de construir hospitais, né, de tecnologias, comprar equipamentos, né? E o governo investia dinheiro no setor privado. E o que existia nos Estados Unidos? Né? Existia uma demonização de tudo que é público. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Anterior ainda à década de 60, né? Mas influenciou o Brasil no governo militar. Então, tudo que era público, tudo que era do governo era ruim, né? Então, o que era bom era ofertado pelo setor privado. Ou seja, nos Estados Unidos teve uma campanha muito forte, né? Ah, você vai para o setor público, você vai morrer, né? O bom é o setor privado, que tem equipamento, que tem tecnologia, né? O setor público, você vai ficar na fila, sucateado. Isso veio para o Brasil. Isso chegou no Brasil. Enfim, né? Então, houve, né, nos Estados Unidos, teve essa demonização de tudo que é público, né, de que era ruim, né, com a influência de Cuba, né, ou vai virar, né, senão vai ser igual a Cuba,
né? Comunismo, isso é verdade, isso aconteceu, né? A gente vai discutir isso, né? A gente vai discutir. O que acontece? A Juliana está defendendo, né? Não é nada disso, né? A gente vai ver, quando chegar no sistema público, no SUS, né? Que o que acontece? Né? A saúde, né, não pode ser um bem privado, né? Não pode. Né? A saúde, a oferta de serviço de saúde, não pode ficar à mercê do mercado. Né? Porque quanto vale a sua saúde? Né? Quanto vale? A minha saúde não tem preço. Né? A de vocês, garanto que vocês responderam a mesma coisa. Né? Quanto vale a saúde do seu familiar? Né? Não tem preço. Né? Então, a saúde, né, ela é um bem que deve ser público assim, né, como é no Brasil. Né? Vocês já devem ter visto, né? E como resultado dessa demonização nos Estados Unidos, tudo que é público é ruim, né? O que acontece hoje nos Estados Unidos? Você sofre um acidente, se você só te chamar ambulância, você tem que pagar $400. Você vai para o hospital tomar paracetamol lá, porque dipirona é proibido, né? Você deixa $1.000, tá? Hoje as pessoas, né? Elas não vão para o hospital, né? Não procuram serviço, né? Só procuram serviço quando está morrendo, porque sabe que vai custar muito caro, porque não tem um serviço público, né? Não tem um serviço público, tá? Vocês já devem saber disso, né? Acho que é muito, né? Tem muito vídeo, né? Tem muito divulgado isso. Né? E aqui no Brasil, não. Né? A gente tem o quê? Com o SUS, a gente tem os nossos percalços. Né? Juliana, eu chamo o SAMU, eu chamo a ambulância. Né? Demora, a gente tem todos os problemas, a gente tem vários problemas. Vários. Mas a questão, né, não é acabar com o SUS, e sim melhorar. Né? Porque a saúde deve ser um bem público, porque saúde não tem preço, tá? Não tem preço. A gente vai discutir muito sobre isso, tá? E nessa época, né, o governo estava o quê? Comprando os serviços do setor privado. Em vez de ele pegar e investir o dinheiro da Previdência e construir hospitais para a Previdência, ele contratava do setor privado, tá? E aí vai, né? Já começa a ligar o quê? Uma bomba relógio, tá? Vocês vão entender que isso vai explodir, tá? Vocês vão entender que já vai explodir, né? Então, vamos lá. Então, tá, né? A bomba tá inchando, né? Daqui a um pouco explode. O balão, né? A bexiga, né? Pior como você não fala aqui. É bexiga? É balão? Quando enche, assim, aquele negócio de aniversário? Não sei se é bexiga que fala. Nunca ouvi ninguém falar aqui. Enfim, né? Se é bexiga, se é balão. Mas já vai estourar, né? Vocês não estão dormindo, não, né? Acho que você. Gente, tá. Pelo amor de Deus, gente, tem 60 pessoas na. 60, eu sei que sempre tem alguém que dorme, né? Não vai ter jeito. Tá, então beleza. Vocês estão conseguindo acompanhar? Gente, qualquer dúvida, vocês interrompam a aula, tá? Eu tô com o chat aqui aberto também, eu tô vendo todas as mensagens, tá? Então, resumo da ópera, né? O INPS passou a ser o grande comprador de serviços privados de saúde, tá? Então, né, o que acontece? Setor privado, né, vai estimular, né,
uma organização da prática de saúde orientado para o lucro. O lucro, né? E saúde é caro, gente. É caro. Por quê? Porque as pessoas pagam, né? Elas pagam, né? Quantas vezes aí a gente já viu, e acontece esses problemas no SUS também. Às vezes a pessoa não consegue marcar um exame no SUS, ela é uma pessoa que não tem condição, faz uma vaquinha ali da família e vai pagar pelo exame, porque está demorando. E é caro. Né? Imagina, na época, né, com o volume de recursos da Previdência que se arrecadava, né, imagina o tanto que o setor privado não inflou, não lucrou atendendo o previdenciário, tá? E sabe o que aconteceu que ajudou a encher ainda mais essa bexiga, esse balão? Aí a Juliana, né, procurava o médico, o dentista, né? A Juliana estava com uma unha do dedão do pé encravada. Aí a Juliana procurava atendimento, né? E aí o que acontecia? Né? O governo pagava pelo atendimento daquele profissional que fez um curativo, que limpou, sei lá, que passou um antibiótico para tratar a unha do pé infeccionado. Aí o governo repassava o dinheiro. Né? Então, o pagamento era feito por serviço. Aí vocês podem imaginar o que começa a acontecer. Juliano, o que acontecia? Procurava atendimento com o dedão com uma infecção. Em vez de se fazer um relatório que foi, né, atendida a pessoa, foi feito um curativo no dedão, colocava o quê? Que foi feito curativo nos 5 dedos do pé. Ah, por quê? Porque era feito por serviço, tá? A Juliana tirava um dente, colocava que tinha tirado 5. Nossa, Juliana, é uma fonte de corrupção. Não tinha controle. Não tinha controle. Né? E o balão está enchendo. O balão está enchendo. Está enchendo esse balão. Né? E aí, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, senão eu perco. O que acontece? 70, 74, né, se reformava, principalmente, né, mas já vinha acontecendo, né? Aí, com a instauração porque o INPS é de 66, né? Aí, principalmente 70, 74, o governo destinava o dinheiro da Previdência para reformar e construir hospitais privados, como eu havia falado, tá? Então, né, a rede hospitalar passou a receber um volume crescente de investimentos e a atenção à saúde foi se tornando sinônimo de assistência hospitalar. Então, olha que interessante também, né? Se a gente pensar do ponto de vista cultural, tá? Então, o hospital era o local. Lá é bom, né? Todo mundo é atendido lá, né? Se constrói. Então, quando você fala em ter assistência, em procurar um dentista, procurar um médico, procurar um profissional de saúde, você vai aonde? No hospital. Para qualquer serviço, porque era lá que se ofertava assistência ao previdenciário, tá? Eu me lembro, né? Eu sou um pouquinho mais velha que vocês, talvez tenha até o dobro da idade de vocês, né? Enfim, vocês devem ter que, né, 24 anos, né? Também eu não tenho o dobro desse tanto, não, tá? Mas, enfim, né?
Aqui, o que acontece? Deixa eu ver, passou a receber, que eu esqueci de falar. Ah, tá. Lembrei que eu ia falar. Então, eu sou mais velha que vocês, né? Nos anos 80 eu era uma criança, né? E pega aí, né? Enfim, ainda a Previdência. Eu me lembro que quando eu ficava doente, né? Tudo, absolutamente tudo. Dor de garganta, qualquer coisinha, uma febrezinha, né? Seja uma coisa mais, né? Grave, né? Ou uma coisa mais simples, já cata e leva pro hospital. Tudo era hospital. Por quê? Porque os hospitais eram os locais onde, né? Os locais que tinham o quê? Estrutura para dar assistência. Tinha estrutura por quê? Porque tinha um investimento do governo federal, né, que investia, né, com o dinheiro da Previdência, tá? Só um minutinho, deixa eu só. E ainda hoje, né, tem essa construção, né, esse período que se construiu, hoje está começando, né, a cair, né, mas tudo, né, existe uma supervalorização do hospital, né, é claro que o hospital é importante, né, mas ele vai ser importante principalmente para procedimentos, exames, né, mais complexos, tá? Certo? Tá. E aí, o que acontece? Gente, faltou, assim, 2 sopradas para o balão explodir. Juliana, então vamos lá. Vamos recapitular. 66 foi INPS, o governo passa a ser responsável pelo gerenciamento dos serviços e dos recursos. Ele pega o dinheiro da Previdência e contrata o setor privado. Ele pega, aí contrata o setor privado. Começa a ter o quê? Né? Ou melhor, ele paga o setor privado sem nenhum controle. É igual a unha do pé, tá? Então, não tinha nenhum controle, nenhuma regulação, tá? De que, né? Ele pega o dinheiro da Previdência e começa a investir no desenvolvimento urbano. Juliana, como assim? Ele pega o dinheiro da Previdência e vai investir em obras. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói, né? Se fala que foi construído com o dinheiro da Previdência. A ponte Rio-Niterói é Costa e Silva, né? É o nome de um presidente militar. A Transamazônica foi construída, né? Dizem, claro, né? Foi um dinheiro absurdo que gastaram, né? E muito desses recursos, né? Era da Previdência. Então, imagina, né? Você arrecada, mas você gasta muito e gasta, né? Sem nenhum controle, tá? Imagina, né? E você investe em um hospital privado. É um saco sem fundo. Você investe na urbanização, na construção de estradas, enfim, né? Você paga o setor privado sem nenhum controle, sem nenhuma regulação do que foi feito. E começa a acontecer uma coisa, que, gente, imagina, o cara que começa a trabalhar lá na década de 30, aumenta o número de trabalhadores, por quê?
né? Porque o comércio se desenvolve, a indústria se desenvolve. Então, você tem muita gente contribuindo. Só que começa a chegar um período que você também começa a ter muita gente aposentando. Entender? O que acontece? Tem que sair o dinheiro da Previdência para pagar o aposentado. A Previdência começa a quebrar. Juliana, então a Previdência começa a quebrar muito antes da discussão que a gente teve recentemente, da reforma da Previdência, muito antes, ó. Tá? Muito antes. Década de 60, 70. Tá? A Previdência começa a quebrar. Aí, o que o governo fez? Numa tentativa de solução, né? O que ele falou? Deixa eu colocar um slide aqui para eu desenhar. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Então, vamos lá. O governo criou mais uma sopa de letrinhas para vocês, tá? Mas não precisa decorar essa daqui, não, tá? O Simpas. Em 1977. Tá? Que é o que, pior que eu até esqueci o que é. Eu acho que tem aqui, deixa eu me lembrar. Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. Juliana, tem que decorar? Não. Tá? Claro que não. Depois eu vou fazer, né? A gente vai fazer um batidão, tá? Do que é mais importante, tá? Criou o sistema, né? Da Previdência, o Sistema Médico da Previdência e Assistência Social. O que esse Simpas fez? Então, a gente vinha, né, aqui, anterior a 77, com quem? Com o INPS, certo? O INPS era responsável pelo quê? Deixa eu botar mais para baixo. Então, vamos lá, vamos desenhar. A gente vinha, desde 1966, com o INPS, certo? Desde 1966. Em 77, o governo criou o Simpas. Sabe qual que foi a finalidade? Sabe com qual objetivo? O que aconteceu? Presta atenção. Então, vamos recapitular. Deixa eu voltar aqui em cima. O INPS era responsável pelo quê? Pela assistência à saúde. Presta atenção. Assistência à saúde. E também pelo quê? Pela aposentadoria, pela pensão, certo? Então, o trabalhador precisava de assistência em saúde, né? Ele contribuía com o INPS, ele tinha o quê? Assistência em saúde, ele era atendido. O trabalhador aposentava, né? Ele recebia a aposentadoria do INPS. Saúde e aposentadoria estavam ligados, o INPS, ele fazia tudo. Como o INPS quebrou, né? Não, né, os recursos foram utilizados de forma inadequada, teve o quê? Não existia controle, não existia regulação, né? Então, os recursos para contratar o setor privado estava diminuindo e estava perdendo dinheiro, quase não estava tendo dinheiro para pagar aposentado.
né? Porque a gestão da saúde e da aposentadoria e pensão estava tudo na mão do INPS. O que o governo fez? Em 77, o governo separou. Separou, tá? Vamos separar. Então, separou a assistência à saúde da aposentadorias e pensões. Separou. Então, para o órgão responsável por, pela gestão da assistência em saúde, passa a ser o INAMPS, Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. Juliana, e qual órgão foi criado para ser responsável por administrar os recursos da aposentadoria das pensões? Nenhum. Sabe quem ficou responsável? O INPS. Entenderam? Separou. O governo falou assim, ó, vamos separar, porque a gente consegue ter, né, fazer melhorar a gestão dos recursos, tá? A gente consegue organizar melhor a gestão, tá? Diga, Roberto. Professora, desculpa. Então, o Simbas, em 1987, ele foi dividido para assistência à saúde e para assistência à aposentadoria. Na assistência à aposentadoria, que continuou o INSS. E o outro, qual é a sigla que você falou? É IN, Instituto Nacional... Instituto, tem aqui mais para frente escrito, Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, tá? E só retificando, é o INPS, o INSS que a gente tem hoje, né, que surgiu aí na década de 90, né, é o quê? É a junção do INPS mais um outro instituto. Mas isso só aconteceu na década de 90. Tá bom. Obrigada, professora. Então, né, em 1977, teve a criação do INAMPS. Faltou um P. Não, tá certo. Tá certo. Teve a criação do INAMPS, que passa a ser responsável pela assistência à saúde, e o INPS, ele passa a ser responsável apenas, né, pelas aposentadorias e pensões. O que acontece, né? Houve uma melhora? Gente, não houve, tá? Não houve, né? E pior, coisas piores começaram a acontecer. Juliana, pior do que estava, conseguiu ficar? Conseguiu, né? Deixa eu apagar aqui. Pode apagar? Tá. Então, né? Lá, foi criado. Juliana, precisa saber de Simpas? Não. Né? O que é interessante? Em 77, né, foi criado o quê? O INAMPS, para ficar responsável apenas pela assistência à saúde. Tá? Só que, na verdade, nada mudou. O pagamento ao setor privado continuava por procedimento. Então, a Juliana tirava uma unha, né, o profissional ia lá e colocava que ela tirou 10 unhas, as 10 unhas do pé. Não existia controle. Jorrava, os recursos jorravam igual água, igual torneira aberta, tá? Não existia controle. E sabe, tem um ditado goiano, né, que eu gosto de usar, né? E para acabar com o pequi de Goiás, né? Vocês conhecem o pequi, né? Eu amo pequi, né? Para acabar com o pequi de Goiás, o que começou a acontecer? Juliana, você é meio maluca, né? Pois é, me vem umas coisas na cabeça que nem eu entendo. Ainda mais vocês, né? Para piorar, o que começa a acontecer?
os hospitais privados começaram a descredenciar. O que isso significa? Juliana, aquele hospital que o privado, que o governo reformou, ou que o governo construiu, que atendia os previdenciários, começou a falar assim, eu não atendo mais seus previdenciários. Os hospitais, eles começaram a descredenciar os trabalhadores. Olha que M que começou a dar, né? Então, né, foi, né, uma insatisfação generalizada. Esse slide aqui, na verdade, acho que ele está em lugar errado, tá? Ele devia estar mais para cima, né? Está mais para cima, tá? Porque aqui ele vem, o Ministério da Saúde ele foi criado em 53, né? Na verdade, em 53, né, existia essa dicotomia entre o público, né, entre, aliás, o público, né, e a saúde previdenciária, né? O público era ofertado, né? Os serviços públicos eram ofertados por meio do Ministério da Saúde, principalmente a vacinação, né? Enfim, tá? Tá esse slide aqui, esquece ele, tá? Tá no lugar errado, tá fora de contexto. Né? Então, voltando, né? Começou o quê? A descredenciar, né? E tudo que era ofertado na saúde, né, os serviços, era uma prática curativa, individual, né? Era a medicalização da doença, né? Era assistencialista. Juliana, o que isso significa? Que é caro. Lembra do exemplo do diálogo da mãe doente, do filho doente com diarreia, na perspectiva da medicina científica, que influenciou o modelo previdenciário no Brasil. Então, é voltado para a cura, né? É voltado para o indivíduo, né? É especialista, é um modelo caro. Então, os recursos iam igual água. A criança, né? A mãe levava o filho com dor de dente no hospital nessa época, tira o dente. Mas dali um mês vai voltar a criança, né? Que é filho do trabalhador, com a mesma dor de dente. Aí vai, tirou, não se falava em prevenção, muito menos em promoção, né? Então, né, a gente vê que o nosso modelo previdenciário, né, se instituiu, se organizou com uma influência, né, de uma medicina científica. A configuração dele, né, era o quê? De uma prática curativa, individual, assistencialista e especializada. Tá? Então, foi assim que se conformou. Isso é muito caro. Tá? Então, e é igual água o dinheiro. Tá? Maior cobertura previdenciária, né, no mercado de saúde baseado em pagamentos a prestadores do setor privado, né, em unidade de serviço, o que significa? Você paga por procedimento. Foi lá, tirou um dente, coloca que tirou 2, né? Então, abre margem aí, né, para uma corrupção. Tá? Então, gera uma crise, gente. É um negócio, olha, né? E aí, o que acontece? Descredenciamento, falta de recurso. Os trabalhadores, quem contribuía para a Previdência não estava conseguindo atendimento. Porque não tinha hospital, porque não tinha dinheiro para pagar. A pessoa que ia aposentar não tinha dinheiro para pagar a aposentadoria. Aí pronto, o balão explodiu. Tá? Explodiu. Né? O negócio estava muito, mas muito feio. Tá? E aí, o que fazer? Juliana, sente e chora. Não. Sabe aquele negócio quando você está com um problema muito grande, um problema muito grande, e você sozinho não está conseguindo resolver? Aí você fala, nossa, eu vou pedir ajuda para alguém. Né? Foi isso que o governo federal fez.
Ele foi pedir ajuda para quem? Para Deus, Juliana? Não. Para os estados. Para os estados da federação. Então, o que o governo fez? O governo, né, ele começou em parceria, né, com os estados, né, a começar a criar um serviço, né, voltado para a atenção primária, ou seja, construir postinho de saúde, né, ou então, né, aqueles locais onde se dava, onde se vacinava a população, né, porque tinha, né, tinha um posto com enfermeiro, com técnico, né, que vacinava. Aí o governo falou assim, vamos contratar um médico, vamos botar aqui, para conseguir ofertar assistência para o meu trabalhador, gente, que paga previdência e não tem onde ser atendido, e não tem dinheiro para pagar o setor privado. Então, começa a surgir propostas de implantação de uma rede de serviço voltada para a atenção básica, atenção primária, na forma de quê? De posto de saúde. Tá? Na forma de posto de saúde para ofertar assistência para todo mundo, de forma universal, ou seja, para o trabalhador e para o não trabalhador. Né? Então, Juliane, o que é essa descentralização? A gente pode falar nessa descentralização na hora que o governo federal vai buscar parceria com o Estado. Então, você descentraliza, você, né, essa gestão, né? Porque antes era tudo centralizado na mão do governo federal. Então, o governo federal vai procurar o quê? Descentralizar. Levar também, trazer os estados, né, para ajudar com essa assistência. Entenderam? Porque, gente, né, o negócio estava feio. Estava um caos na saúde. Então, a população previdenciária estava insatisfeita e a população que não tinha, que não trabalhava, que não tinha um serviço formal, que não contribuía para a Previdência, estava muito insatisfeita. Né? Porque não tinha acesso aos serviços. Né? Então, estava um caos. Tá? Estava um caos. Né? Aí, o que o governo fez? Né? Né? Vamos, então, tentar formalizar essa proposta? Vamos formalizar essa proposta? Né? Veio a tentativa de formalização através do quê? Das ações integradas de saúde em 82. Né? Juliana, preciso decorar? Não, tá? Não, é só lembrar o quê? Disso daqui, previdência quebrada. Né? Por quê? Né? As pessoas estavam aposentando, tinha que pagar aposentado, então você estava pagando, estava saindo muito mais dinheiro da Previdência do que. Se bem que já tinha, né? Perdão, recapitula. Né? O que acontece? Já era o INAMPS, né? O INAMPS era só para assistência à saúde. O que acontece? Né? O INAMPS estava gastando mais do que ele arrecadava. Né? Os hospitais privados começaram a descredenciar, então não tinha local para atender os previdenciários. Né? Existia um descontrole. Então, você pagava muito mais do que de fato foi oferecido para o trabalhador. Né? E aí o governo, para tentar melhorar essa situação, ele falou assim, vamos começar, né, a voltar, né, para serviços, né, de atenção básica por meio dos postos de saúde. E vamos chamar a parceria dos estados para oferecer serviço, assistência ao trabalhador e para aquela pessoa que não trabalha, tá? Isso dependia muito do gestor local, né, de querer essa parceria. Né? Então, foi caminhando, essa proposta foi caminhando a passos bem curtinhos. Tá? Aí, o que
que os estados falavam, né? Na hora que o negócio está feio, você vai falar, toma que o filho é teu, vamos dividir, né, as responsabilidades comigo. Então, foi, né, o gestor estadual viu aquilo com um bico meio torto, tá? Enfim, né? Aqui tá. E, gente, estava quase um caminho sem volta, né? Aconteceu em 1985 uma coisa, né, que foi extremamente importante para o Brasil, não só para a saúde, né? A gente teve a Girata-Já, né? A ditadura militar enfraquecida, já não tem espaço para ditador no Brasil, né? Teve a Girata-Já, né? As pessoas se reuniram, né, em todos os estados, né, pedindo o quê? Né, um governo democrático. Pedindo o quê? Né, o direito ao voto. E junto com essa luta pela redemocratização, né, foi incluído o quê? Várias pautas. Inclusive o quê? Saúde para todo mundo. Né? Que houvesse, né, um serviço de saúde, um sistema de saúde que fosse para todo mundo. Isso aconteceu em 1985. Depois vocês põem no Google, né? Joga lá Girata-Já. Né? Foi um movimento muito importante no Brasil. Muito importante. Né? E aí, claro, né? E tudo depois, aí, no final da década de 80, né? Nesse movimento, né, de engrenagem para o estabelecimento de um país democrático, né, e para um sistema de saúde que fosse para todo mundo, né, veio quem? O SUDES. Juliana, preciso decorar? Não, né? É uma lógica. O SUDES ele é conhecido como uma ponte para o SUS. Né? Uma ponte para o SUS. Aí houve esse movimento de descentralização a nível do Estado. Tá? Então, os estados também, né, eles vão ser responsáveis pela organização da saúde, pela oferta de saúde, por meio de quê? De um serviço público. Né? Então, já tinha aí, né, o engajamento para a construção de unidades públicas, né, nos estados, unidades públicas do governo federal. Né? Então, os investimentos começaram a ser direcionados para o setor público e não mais para o setor privado. Né? Então, foi todo um movimento, né? Foi um contínuo. Tá? E aí, o que acontece? Depois eu falo da descentralização, tá? E aqui, olha só, né? Depois eu falo da reforma sanitária, da 8ª conferência. Não, acho que a gente pode falar, né? Mas falando nessa continuidade, depois de 87, depois da criação do SUDES, o que a gente teve? A promulgação da nossa Constituição Federal vigente, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Tá? E com ela foi criado o SUS. Tá? Em 1988 foi criado o SUS. Tá? Juliana, o que é isso daqui? Se o SUS foi criado em 88, o INAMP só acabou em 93, só, gente. E vocês vão entender o porquê disso, tá? O porquê disso, tá? Então, né, para a gente encerrar essa discussão, né, que desse momento, dessa configuração histórica estabelecida antes do SUS, né, vamos falar... Oh, nossa, caramba, bateu a porta aqui.
Só um minutinho. Vamos falar um pouquinho, né? Juliana, o que foi essa reforma sanitária? Gente, é muito fácil. Essa insatisfação com o modelo previdenciário, tá? Essa insatisfação, né? Que vai se estabelecer aí, né? Anos 80, né? Enfim. Deixa eu resgatar aqui, que eu esqueci de falar. Essa insatisfação dos previdenciários, né? Das pessoas que não tinham, né, acesso gratuito aos serviços, né? Começou, né, na década de 70, virar um movimento. Então, junto à população insatisfeita, né, universidades, né, pesquisadores, né, comunidade civil, todo mundo em torno de um movimento pela reforma do setor saúde, pela reforma sanitária. As pessoas queriam o quê? Né? Que fosse diferente do que estava. Queriam a saúde para todo mundo, queriam serviços públicos, né? Então, esse movimento pela reforma, pela mudança da saúde, já começou lá na década de 70. E culminou, né, na luta pela redemocratização do país. Juntou tudo, gente. Estava na década de 80, né? Eu me orgulho muito da década de 80, eu era muito novinha, né? Muito novinha, né? Nasci na década de 80, né? Mentira, tá? Ai, meu Deus do céu. Nasci, vou falar. Eu nasci em 79. Juliana, você é muito velha. Pois é, né? Vocês estão rindo, né? Putz, grila, falei o ano que eu nasci, gente, não tem juízo mesmo, né? E eu me lembro pequenininha, gente, eu com 6 anos, vendo na televisão a Direta Já, né? Gente, eu me lembro perfeitamente, né? E essa luta, né? A Direta Já culminou com todas as lutas no país, inclusive com esse movimento da reforma sanitária, né? Então, eu era piquititica lá, eu me lembro perfeitamente, né? Na TV, né? A gente, com os meus pais, né? A gente vendo aquilo pela televisão. Né? Então, Juliana, então você foi para a rua no impeachment do Collor? Não vou nem falar nada. Tá? Né? Enfim, né? O que importa é o que a gente sente por dentro, né? Nossa disposição, né? Vamos lá, né? E aí, em 86, pessoal, né? A gente teve o quê? A 8ª Conferência Nacional de Saúde. Juliana, mas que história é essa? Se teve a 8ª em 86, é porque já tinham tido 7 antes. Sim. Mas essas 7, elas não foram tão importantes. A 8ª foi. Por quê? Porque foi a primeira vez que a população pôde participar. A população não podia participar das conferências de saúde, gente. Vocês acreditam? Mas, Juliana, o que tinha de tão importante nessa conferência? Na conferência havia discussões sobre os rumos da saúde. E na 8ª, quando a população pôde participar aí, nossa, né, foi uma discussão muito grande. A população, né, o relatório dessa 8ª Conferência Nacional falava o quê? Tem no Google, se vocês digitarem relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, vocês vão achar no Google. O que a população queria? Um sistema de saúde universal. Queriam, né, serviços, né, queriam atendimento, ou seja, queriam assistência, né, e queriam não só os serviços assistenciais, mas queriam o quê? Prevenção, serviços de prevenção, promoção, né, e que fosse para todo mundo, sem discriminação, seja para trabalhador, seja para desempregado, seja para rico, seja para pobre, independente da religião, de qualquer
coisa, né? E aí, pessoal, veio o documento, né? A nossa carta magna, né? O nosso documento principal, né? Que é a Constituição Federal, né? Em 88. E o texto constitucional acolheu o que foi pedido pela população na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Para você, o trecho que trata da saúde, pessoal, na Constituição, fica de tarefa de casa, né? Vocês vão colocar, gente, é meia página. É do artigo 196 ao artigo 200. São, né? Então, artigo 196, 97, 98, 99 e o 200 é que tratam da saúde. É piquititico, tá? Mas o que diz logo no primeiro artigo? No artigo 196. Vocês conhecem, tá? Vocês, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? E dever do Estado, né? Aí vai ter, né? Agora, e vai ser, né? Acho que no artigo 198, né? Que fala que vai ser ofertado por uma rede de serviços, ou seja, vários serviços, né? Desde serviços, né? De prevenção, promoção e recuperação, tá? Então, o que foi discutido na 8ª foi contemplado no texto constitucional, tá? Então, tá lá, escreve lá, Constituição Federal, artigo 196 ao 200, vai estar lá, né, o trecho que trata da saúde, né? E, por consequência, né, a criação do SUS, tá? Certo? Então, o SUS só existe hoje porque foi uma demanda da população, tá? Porque foi uma luta de todo mundo, tá? De todo mundo. A população insatisfeita, né? E você, tarefa de casa também, tá? Muito bonito de se ver, tá? Vocês vão colocar no Google promulgação da Constituição Federal, né? Aí vai aparecer lá, né, o vídeo do Ulisses Guimarães, né, na Câmara dos Deputados. Eu não me lembro o que ele fala, né? Mas está promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que isto se cumpra, né? Aí todo mundo aplaudindo, né? Eu me lembro muito bem disso também, uma cena muito bonita, né? Muito bonito da gente ver, né? E que nos traz a Constituição muitas possibilidades, né? Como o SUS. É claro que ainda existem muitos problemas, existem, né? Mas a solução, né, não é acabar com o que a gente tem, né? A solução é o quê? É melhorar, né? É melhorar, né? Eu achei interessante, né? Foi uma discussão interessante que a gente fez. Uma vez um aluno, ele falou assim, professora, não é mais fácil, porque o SUS, né, é subfinanciado, o SUS tem seus problemas, tem fila, né? As pessoas ficam esperando meses pelo atendimento, né? Por que, né, que o governo, né, não ou paga um valor, né, para cada pessoa contratar, né, o seu serviço, ter um plano de saúde, ou paga, né, um plano de saúde, ou sei lá, né, enfim, né? Se você também deixar de pagar imposto para ter o SUS, vai te sobrar mais dinheiro, aí fica em torno dessa discussão, né? O que vocês acham que vai acontecer se o SUS acabar? Gente, a tendência, né, é que
seja aprofundado o processo de mercantilização da saúde. Tá? Então, imagina, a proliferação de serviços privados, né? E, a partir da oferta, vai se estabelecer um valor. Não, perdão, a partir da procura, vai se estabelecer o quê? Um determinado valor a ser cobrado. Né? Então, imagina, tá? Imagina. Né? E o que está acontecendo? A gente vê, né, existe uma tentativa, né, de diminuição do SUS, né, de enfraquecimento do SUS. Claro, né, tudo, né, por influência do mercado, né. A gente vive, claro, né, a gente, enfim, a perspectiva capitalista, neoliberalista, enfim, né, não é essa discussão, tá? Até um pouco, claro, tem influência. Só que o que acontece? A gente tem um sistema público de saúde. E o mercado, né, ele sabe que a saúde dá muito lucro. Dá muito lucro. Poxa, né? Então o mercado está sempre de olho. Né? E o que se faz? E o SUS é um problema. O SUS é um problema. Né? Então o que se faz? Né? Como não se pode acabar com o SUS, né? Porque é um sistema, é uma política de Estado, está na Constituição, o que se tenta fazer? Enfraquecer o SUS. E como que se enfraquece o SUS? Subfinanciando. Se enfraquece o SUS de várias formas. Não dando a quantidade, o SUS não recebendo a quantidade de recursos que precisa. Até na perspectiva como profissional. Não se faz concurso. Concurso que eu falei, concurso, é o profissional estatutário. Não é processo seletivo por meio de OS, tá? Isso não é concurso, isso é processo seletivo, tá? Aí eles vão analisar seu currículo, né? Ou faz uma provinha e você vai lá e fica com o contrato. Não estou falando disso. Estou falando de concurso, da pessoa estatutária, né? Também se tenta acabar com o SUS. O que acontece? Hoje existem os planos de saúde, né? Todo mundo sabe disso. Né? Plano de saúde, né? Sempre foi caro. Sempre foi caro. Né? Então, o plano de saúde, o acesso, era para poucas pessoas. E começou a se construir o quê? Que o SUS é para pobre. Né? Para pobre. Que é uma grande de uma mentira. Porque a pessoa, com todo o dinheiro do mundo que ela tem, na hora que ela precisa de um transplante, ela vai para o SUS. Tá? Ela vai para o SUS. E aí, o que acontece? Né? Aí começam a surgir planos de saúde com um pacote básico de serviços. Juliana, como assim? Plano de saúde que vai ofertar, por exemplo, atendimento. Atendimento médico, né? Ou plano que faz o atendimento odontológico, que faz só a restauração, né? Faz um exame ou outro. Claro que um plano desse é muito mais barato, concorda? Então, você facilita o acesso da população com uma menor renda à contratação de plano de saúde. Então, né, numa tentativa de esvaziar o SUS. Né? Aí aquela pessoa que deixa de usar o SUS, né, porque contratou um plano mais baratinho, né, mas é um plano que o quê? Na hora que ela precisar de um exame ou na hora que ela precisar de um medicamento, ela vai procurar o SUS. Né? Então, as pessoas, né, elas começam a construir uma ideia de que o SUS ele é muito ruim.
né? E ela vai procurar o quê? Outras opções no setor privado. Aí você vai esvaziando o SUS, você vai enfraquecendo, você tira a ideia de que poucas pessoas precisam do SUS, porque até pessoas com menor poder aquisitivo começam a contratar planos de saúde, né? Só que começa o quê? A ter uma ideia cada vez mais concreta de que o SUS é para pobre, né? Isso enfraquece o SUS. Então, as pessoas acham que estão seguradas, né? E deixam de lutar pelos seus direitos, pelo direito à saúde pública, que é o direito constitucional, né? Então, o SUS vai se enfraquecer. Então, a lógica, né, de acabar com o SUS é enfraquecer o sistema, né? Subfinanciar, né? Oferta do mercado aí de planos baratinhos, né? A ideia, né, é o que é fortalecer o SUS. Não se pode, então esse movimento que se faz da população tirar os olhos do SUS é muito ruim, tá? É muito ruim. A ideia não é acabar com o SUS, né? Não é assim que vai se resolver o problema, né? Porque vai ter uma mercantilização maior ainda, mais aguda do que a gente tem hoje, uma mercantilização da saúde. E vocês vão ver, né? Vocês vão ver, a gente vai estudar isso, o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. A solução, então, não é acabar com o SUS, a solução é o quê? Melhorar o SUS, né? Ampliar os serviços, né? Melhorar a gestão, pagar bem os profissionais que trabalham no SUS, fazer concurso público, né? É isso, né? É isso, tá? Certo, gente? Só que isso não atende os interesses do setor privado, tá? E claro que o setor privado influencia e muito, né, a nossa política de saúde, tá? Infelizmente. Dúvida, né? Tranquilo, pessoal. Aí a semana que vem eu mostro esse quadrinho para a gente relembrar, tá? Ah, se vocês, ó, assistam a esse videozinho, tá? Eu vou colocar aqui, vou colar no chat para